futuros advogados, aqui é Isabel Cristina Cortes, sua professora de ética profissional do Questões da Ordem Concursos. Estamos aqui para o último bloco Pocket do exame 37º, bloco que faremos análise das questões 7 e 8, bloco este que teve questão anulada. A FGV anulou a questão 7. Então, mesmo assim, vamos analisá-la e resolver. Mas antes, vou lembrar o seguinte, que aqui no nosso canal do YouTube temos os artigos comentados e atualizados do Estatuto da Advocacia da OAB, Lei Federal 8.906 de 94, que foi atualizado pela Lei 14.365 de 2022. Então, para você fazer um estudo mais completo, além de analisar as questões e acompanhar aqui os nossos blocos de análise de questões, vocês poderão também ouvir os artigos comentados do Estatuto da Advocacia. Não perca essa chance. Estude também através do Estatuto da Advocacia. Não só ele, como o Código de Ética e Disciplina da OAB, assim como o Regulamento Geral. São diplomas legais que certamente estarão na sua próxima prova ou no próximo exame de ordem, ok? Então, vamos lá ver esta tão famosa questão anulada do exame 37º. Questão 7. Questão 7 do exame 37º. Aqui o tema desta questão é dos direitos do advogado, que encontra-se no artigo 7º, parágrafo 6º I do Estatuto da Advocacia da OAB. Temos aqui Pedro, advogado, é investigado criminalmente em conjunto com Antônio, seu cliente, e Mateus, o juiz da comarca, em razão de sua suposta participação em atos fraudulentos que importaram o pagamento de benefícios previdenciários indevidos. No âmbito das investigações, a autoridade judiciária competente determina medida cautelar de busca e apreensão que importa violação local de trabalho de Pedro. Posteriormente, Pedro é consultado pelo órgão encarregado da investigação criminal acerca do seu interesse na celebração de acordo de colaboração premiada. Sobre essas medidas, assinale a afirmativa correta. Então, o enunciado trouxe dois assuntos relevantes para que você consiga resolver esta questão. Primeiro, foi dito que o advogado Pedro está sendo investigado criminalmente. Por quê? Ele cometeu atos fraudulentos. Então, ele não estava no exercício da advocacia, ou seja, ele se associou com o seu ex-cliente, com o juiz da comarca, para fraudar os benefícios previdenciários. Então, ele está cometendo um crime. Porém, no âmbito das investigações, foi necessário a medida cautelar de busca e apreensão, ou seja, busca e apreensão onde? No seu local de trabalho. Quando há busca e apreensão no local de trabalho, há violação das prerrogativas do advogado? Então, a questão traz essa informação para vocês. No caso de cometimento de crime, este local do advogado, ele passa a ser inviolável ou ele pode ser violado? E, além disso, traz para nós também que Pedro foi consultado a respeito dele fazer um acordo de colaboração premiada.
Pode o advogado fazer colaboração premiada, ou seja, delação premiada? Nós vimos isso muito no caso da Lava Jato. Esta medida pode ser aplicada também no caso do advogado, quando envolve seus clientes, porque aqui no texto fala seu ex-cliente. Então, Pedro, se vendo numa situação criminosa, ele pode promover a delação premiada, ou seja, a colaboração premiada, o que diz o artigo 6º-I do Estatuto da Advocacia. Então, nós temos que analisar as assertivas A, B, C e D para a gente ver. Porém, esta questão, ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Porque o gabarito foi 1 e com a Lei 14.365 houve conflito na resposta, porque há referência à mudança ocasionada pela esta nova lei. Então, vamos lá. Letra A. É válida a medida de busca e apreensão executada no local de trabalho de Pedro, se fundada exclusivamente em declarações de outro colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Então, na letra A, está falando que a medida de busca e apreensão executada no local de trabalho do Pedro, ou seja, no seu escritório, será fundamentada exclusivamente na declaração do seu outro colaborador. E aí não se usará, sem confirmação de outros meios de prova, não se usará outros meios de prova para inocentar o Pedro. Letra B. Em hipótese excepcional, podem ser usadas na investigação documentos, mídias e objetos pertencentes a outros clientes de Pedro. O que diz o código quanto à violação do local de trabalho e dos documentos de clientes do advogado quando ele está exercendo a sua função? Ou seja, desde que ele não esteja em conluio ou cometendo crime juntamente com seu cliente. No caso em tela da questão aí, em hipótese excepcional, já que Pedro está em conluio com seu cliente, poderá sim a polícia ter acesso também aos documentos de outros clientes do Pedro. Isso é permitido? Letra C. Se Pedro efetuar a colaboração premiada contra Antônio, tal ato importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da sanção de exclusão. Então, está dizendo que a colaboração premiada, ela não é permitida no caso do advogado, já que ele tem que guardar sigilo profissional. E se por um acaso o Pedro fizer isso, ele sofrerá um processo disciplinar. Além disso, será aplicado a ele a sanção de exclusão. Então, é vedado, proibido o advogado se valer do que ele sabe, do seu sigilo profissional para se resguardar, neste caso, já que ele estava cometendo um crime, tá ok? Então, isso é o que traz. Além disso, sabemos que quando o advogado não guarda o seu sigilo, ele pode sofrer também sanções criminais, ou seja, ele pode ter uma punição criminal. Então, é outro adendo que a gente traz a assertiva C, tá? Letra D. Se Pedro efetuar colaboração premiada contra Mateus, não estará sujeito às penas relativas ao crime de violação do segredo profissional. Então, este adendo que eu dei à letra C, nós temos aí na letra D. Então, vamos ver o que diz o artigo 7º dos direitos do advogado. Artigo esse que cai muito, cai não, despenca na prova. Então, fique atento, tente ler este artigo várias vezes, não só dos direitos do advogado, assim como da advogada, e também o 7º B,
que vai tratar da criminalização das prerrogativas dos advogados, ok? Então, vamos ao parágrafo 6º. Parágrafo 6º I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3º do caput do artigo 35º desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. E de que fala o artigo 35º no seu caput do inciso 3º do Estatuto da Advocacia da OAB. As sanções disciplinares consistem em inciso 3º, exclusão. E falou-se também neste parágrafo 6º a respeito do artigo 154 do Código Penal. Então, o que é este artigo? De que se trata este artigo? Revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Contos de réis que não existe mais. Isso aí trata-se do ano de 1940. Hoje nós estamos falando em reais, né? Então, não se aplica. No caso em tela, como vai haver divergência da moeda da época, será o juiz que arbitrará este valor da multa, ok? Então, o artigo 7º, no seu parágrafo 6º I, vai dizer que é proibido o advogado efetuar colaboração premiada, ou seja, a delação premiada, tão falada no período da Lava Jato. Então, principalmente se for o seu cliente. Ainda mais que importará um processo disciplinar. Se houver processo disciplinar, qual que será a sanção aplicada a este advogado se ele fizer a delação premiada? Ele será excluído do quadro da Ordem dos Advogados. Então, está dizendo aí, é proibido. Além do mais, no artigo 154 do Código Penal, vai dizer que revelar alguém sem justa causa, ou seja, não houve uma ameaça de morte, nem nada à família do advogado ou a ele próprio, no caso em tela, já que ele está comunado em lesar o setor previdenciário, então, neste caso, ele não vai poder valer-se desta revelação. Ele não poderá fazer a delação premiada. Por quê? Se ele o fizer, né, já que ele tem a obrigação de guardar sigilo, segredo, ele terá a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Além disso, será arbitrada, também poderá ser arbitrada, uma multa pelo juiz, tá ok? Então, é proibida a delação premiada para o advogado. Proibida. Este parágrafo 6º I foi incluído pela Lei 14.365. Então, voltamos à análise das assertivas. É válida, letra A, é válida a medida de busca e apreensão executada no local de trabalho de Pedro, se fundada exclusivamente em declarações de outro colaborador. Não,
errado. Não poderá ser feito, porque foi fundamentada, né, na declaração de outro colaborador. Não, só se realmente ficar comprovado que o advogado está realmente promovendo uma associação criminosa. Então, se ele se associar criminalmente a outros elementos, como no caso em tela da questão, não será válida se for fundamentada na delação de outro. Tem que estar comprovado realmente que o advogado está participando desse conluio criminal. Então, é inválida, tá? Se for baseada apenas nas declarações de outro colaborador. Então, é inválido. A assertiva A está incorreta. Em hipótese excepcional, podem ser usados na investigação de documentos, mídias e objetos pertencentes a outros clientes de Pedro. A letra B está falando que em caso excepcional. Não, nem em caso excepcional ela poderá ser usada. Por quê? Os documentos, mídias e objetos são sigilosos. O advogado, no caso, ele não pode se valer do sigilo do seu cliente para se safar de qualquer meio, principalmente que ele está em conluio criminal. Ok? Então, a assertiva B está incorreta. Letra C. Se Pedro efetuar colaboração premiada contra Antônio, tal ato importará em processo disciplinar. Ok, foi o que foi dito lá no parágrafo 6º. E que poderá culminar com a aplicação da sanção de exclusão, corretíssimo. Então, o advogado que fizer delação premiada será excluído do quadro de ordens dos advogados da OAB. Então, a assertiva C é o nosso, parece que é o nosso gabarito. Vamos analisar a assertiva D. Se Pedro efetuar colaboração premiada contra Mateus, não estará sujeito às penas relativas ao crime de violação do segredo profissional. Não. Primeiro, que ele não pode efetuar colaboração premiada. Segundo, que ele estará, sim, se ele o fizer, sujeito ao crime, ao artigo 154 do Código Penal. E aí está. Esta letra D era a aposta da FGV, era a aposta do gabarito da FGV. Então, por eles não se atentarem na elaboração da resposta, né, na elaboração da questão, eles marcaram que o gabarito seria a letra D. Porém, a letra D está incorreta porque ela foi atualizada pela Lei 14.365 de 2022, o que não é mais válido, não pode, de jeito nenhum, o advogado fazer delação premiada. E se ele o fizer, ele estará sujeito não só à exclusão do quadro de ordens, assim como pagar pela pena de detenção ou multa, de acordo com o que estipula o artigo 154 do Código Penal. Então, realmente, a nossa assertiva seria a letra C. Porém, ela foi anulada, já que o gabarito da FGV era a letra D, como vocês mesmos podem ver aí. Então, o gabarito era a letra D, porém, a assertiva C é correta. Então, quem não estava preparado para essa assertiva ganhou a questão bônus na prova. Então, a letra C é o nosso gabarito, ok? Vamos para a questão 8 deste bloco pocket do exame 37º. Questão tranquila, rápida, fácil, porém, alguns alunos, alguns candidatos tiveram dificuldade, porque vai falar sobre o cargo da comissão da OAB.
quando a pessoa se torna membro de uma comissão, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, vamos ver aí na questão 8 do exame 37º, vai falar da ética do advogado, artigo 32º da emenda 5.034/2018 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Temos aí a advogada Maria, ela integra a Comissão de Defesa do Consumidor de certa seccional da OAB, promovendo debates e a qualificação profissional de colegas sobre temas específicos de direito do consumidor. Sobre a atuação de Maria, enquanto integrar a comissão, assinale a afirmativa correta. Então, analisando o enunciado. Então, Maria, ela integra uma das comissões da seccional da OAB. Comissão essa que é da defesa do consumidor. Porém, existem várias comissões. Quando vocês se tornarem advogados, vocês poderão participar da comissão de jovem advogado, tem da comissão do direito racial, tem da comissão da criança autista. São várias comissões que todo advogado pode integrar. E dentro dessa comissão, lembrando que você não pode usar o cargo como membro para captar cliente. É uma forma de você, sim, ter um respaldo profissional um pouco maior do que os demais que não integram, porém, você não pode usar como membro da comissão para falar, eu sou membro da comissão e por isso eu sou melhor advogado do que outros, ok? Isso não jamais pode ser utilizado como captação de cliente. Além disso, no caso aqui em tela, as assertivas A vai falar o que Maria pode e não pode enquanto ela está integrando uma comissão. Então, letra A, Maria poderá firmar contrato gratuito. Então, Maria poderá firmar contrato gratuito de prestação de serviços com entidades da OAB. Então, ela pode fazer qualquer contrato gratuito, jamais oneroso. É isso? Letra B. Maria é impedida de adquirir bens móveis fungíveis de entidades da OAB. Lembrando, lá do direito civil, o que é fungível e infungível. Letra C. Maria poderá alienar bens móveis infungíveis para entidades da OAB. E Maria poderá adquirir bens imóveis de entidades da OAB. Então, a letra A afirma que Maria ela pode sim fazer qualquer atividade de forma gratuita, voluntária, na prestação de serviço com as entidades da OAB, ok? Subseção, ou caixa, ou qualquer outro órgão vinculado à OAB. Ela é impedida de adquirir móveis fungíveis das entidades. Assim também como ela é proibida, né? Assim como ela poderá vender móveis infungíveis. E, ao mesmo tempo, ela poderá adquirir bens imóveis das entidades da OAB. Pode um membro adquirir móveis, vender imóveis? Ela tem essa prerrogativa enquanto membro? Quem é dado a eles? Quem é dado dentro da OAB, das entidades da OAB, essa prerrogativa? Um membro de comissão tem esse direito? Então, vamos ver o que diz o artigo 32º. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços. Então, é proibido firmar qualquer contrato oneroso de prestação de serviço a qualquer órgão, instituição, comissão, seja ela pública ou privada. Ou fornecimento de produtos com tais entidades
nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de quaisquer órgãos da OAB ou a este aliená-los. Então, é proibido, sendo bens imóveis ou móveis infungíveis, de qualquer órgãos da OAB ou a estes alienados, ou a este vendê-los, ok? E o que seria, gente, esses bens imóveis ou móveis infungíveis? É aquele que não pode ser substituído. Vocês viram lá no Código Civil. Não pode ser jamais substituído. Vamos supor, a OAB ganhou uma placa ou um troféu e a Maria resolve vender ou adquirir este troféu. Ela pode fazer isso? Não, porque aquilo ali tem um grande valor, uma grande relevância para a OAB. Então, diante desse bem móvel ou imóvel infungível, jamais a Maria poderá tê-lo. Ou seja, jamais poderá comprá-lo, vendê-lo, ok? Então, é proibido, é vedado, tá? Então, os bens imóveis e imóveis infungíveis são aqueles de grande valor que não podem ser substituídos ou trocados por outro de igual valor. Lembre-se sempre lá do Código Civil, ok? Então, voltemos à análise das assertivas da última questão do exame 37º. Maria poderá firmar contrato gratuito de prestação de serviço com entidades da OAB? Sim, está lá no artigo 32º. Ela poderá, sim, firmar contrato gratuito, jamais oneroso. Então, a nossa assertiva, por enquanto, é a letra A. Vamos continuar analisando as demais, porque às vezes a FGV coloca questões mais assertivas do que as outras. Por isso, uma análise atenta se faz fundamental na hora da sua prova. Letra B. Maria é impedida de adquirir imóveis fungíveis de entidades da OAB? Não, só infungíveis. Fungíveis ela pode sim adquirir. Então, letra B, assertiva B está incorreta. Letra C, Maria poderá alienar bens móveis infungíveis para entidades da OAB? Não, ela não poderá. Faltou aqui o não para ela se tornar válida. Então, a assertiva C está incorreta, porque Maria ela não pode vender nenhum móvel infungível das entidades da OAB. Letra D. Maria poderá adquirir bens imóveis de entidades da OAB, sendo imóveis fungíveis. Infungíveis jamais. Letra D está incorreta. Então, nosso gabarito é realmente letra A. Maria poderá firmar contrato gratuito de prestação de serviços com a entidade da OAB. Letra A de aprovação. Letra A que você será o próximo advogado. Então, continuamos aqui no YouTube. Se você quer ler, estudar e aprofundar sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, temos os nossos podcasts, não só aqui no YouTube, quanto no Spotify, quanto no SoundCloud. E esses artigos comentados foram atualizados pela lei, como eu disse para vocês nesse bloco, pela lei 14.365. E eu vou lembrar o seguinte, o examinador esqueceu que foi atualizado, tanto é que teve que anular a 7ª questão deste exame. Então, não coma mosca como o examinador deste exame. Vá lá, ouça e aprenda um pouquinho mais sobre o Estatuto da Advocacia, a Lei Federal 8.906 de 94. E para lembrá-los, mais uma vez, tenho reforçado que o nosso artigo 7º A e 7º B,
foi o episódio mais ouvido do ano passado no Spotify. Então, faça parte dessa turma que ouviu e que ouve os artigos comentados aqui do Questões da Ordem Concursos. Espero vocês nos próximos blocos de análise de questões, ok? Até lá!